Olá, amigo inscrito do canal. Então estamos aqui em meio à natureza para a gente começar agora, então, logo após a vinheta, falar um pouco do que eu acho que é o capítulo final da minha história como concurseiro aqui no canal, né? Espero que não seja o final do canal, mas que seja o final de tudo o que eu comecei aqui falando para vocês há praticamente desde 2021, há 2 anos atrás. Então, solta a vinheta e vamos conversar aqui no canal. Pois muito bem, voltando para falar da minha história, né? Voltando para falar um pouco esse é o primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo que eu quero falar desde quando eu comecei, para quem não me conhece. Então isso aqui vai ficar registrado como o Marlon Ribeiro, né? A história do Marlon Ribeiro como concurseiro, como foi minha vida, todos os momentos aqui, dificuldades, né? De alegrias, de tristeza, de tudo que foi. De tudo que foi minha vida de concurseiro. Desde quando, né? Muitos perguntam, quando que eu me tornei um concurseiro, né? A partir de quando? Então essa é uma pergunta que eu quero responder através dessa série, né? E hoje é o primeiro capítulo. Neste primeiro capítulo, um dos pontos mais importantes, eu vou tentar ser um pouco sucinto, por isso que vão ficar vários capítulos até o capítulo final. Uma das coisas que eu comecei, que eu falo sempre que foi marcante na minha vida, tá? Foi com 9 anos, né? Quando a minha mãe, ela estuda para o concurso da prefeitura. Eu estava na 4ª para a 5ª série, eu não me lembro exatamente qual série eu estava. E eu lembro que a minha mãe era cabeleireira, tinha um salão, né? Meu pai estava desempregado e abriu o concurso da prefeitura, acho que era para merendeira, se eu não me engano. E eu me lembro que ela se inscreveu, comprou uma apostila pequena verde, até hoje eu lembro, uma apostila pequena verde que tinha umas 70, 80 páginas. E ali eu ajudei ela a estudar, né? Era português, matemática, e a minha mãe tinha muita dificuldade. Minha mãe, ela cresceu no interior, teve uma infância pobre. O meu avô não tinha condições de dar uma boa alimentação para ela, então ela sofreu deficiência de alimentação aqui no sul do Rio Grande do Sul, na cidade de Getúlio Vargas, interior de Getúlio Vargas, e então ela tinha muita dificuldade para aprender. E cara, ali foi meu primeiro contato com o concurso público, né? Através da minha mãe, ajudando ela a estudar. E não era fácil, porque eu na 5ª série eu estudava aquelas matérias de português e matemática, eu tinha um conhecimento e tentava ajudar ela. E ela tinha muita dificuldade, principalmente português e matemática também, ela tinha dificuldade em todas as áreas. E mais legislação, né? Então era bem difícil para ela e foi difícil para mim também. Naquele período, então, eu lembro que a prova foi no CTG, né? Acho que foi no CTG, se eu não me engano, que tinham várias salas no CTG, Lalau Miranda, se eu não me engano, da prefeitura, né? E nós chegamos lá, tinha muita gente naquele dia, né? Tinha muita gente e eu lembro que eu fiquei lá, minha mãe entrou para fazer a prova, eu fiquei aguardando ela, né? Eu tinha 10, 11 anos, fiquei aguardando lá do lado de fora. Acho que foi 2, 3 horas, ela terminou e daí a gente foi para casa e foi meu primeiro contato. Foi meu primeiro contato com o concurso, com o mundo dos concursos, né? E depois eu lembro que minha mãe não falou mais disso, né? E eu sei que basicamente ela não conseguiu, né, passar, porque ela não tinha contato com matérias com estudo de concurso. Mas aquilo ali, né, foi a primeira vez que eu ouvi falar, né, em fazer prova para conseguir um emprego, né? E cara, eu vivia a minha infância, meu pai era uma pessoa de muita capacidade de conseguir emprego, de empreendedorismo. Mas ao mesmo tempo ele tinha dificuldade de se manter nos empregos. Então eu cresci ali, como meu pai estava desempregado, eu tinha 10 anos, depois até os 15, 16 ele conseguiu um emprego, saía de um emprego, colocava um restaurante, depois quando eu tinha 17, 18 anos, até os 22, né? Basicamente, até eu passar num concurso público, né? Meu pai teve essa dinâmica de colocar um restaurante, de tentar vencer a vida, né, como empreendedor. E cara, eu vivi muito, muito essa insegurança. Tudo girava em torno de se tivesse movimento no restaurante, né? O principal ponto foi esse, quando eu tinha 17 para 18 anos, né? Eu acabei me tornando jogador de futebol, fui goleiro, né, do Esporte Clube Passo Fundo.
depois fui comprado pelos juniores do São Caetano, fui para São Caetano, fui emprestado, rodei São Paulo, então dos meus 18 até os 21 anos para 22 eu rodei São Paulo, joguei aqui no Sul também. Mas voltando à história, então eu vivi dos 15 aos 18, até eu jogar futebol, enquanto eu jogava futebol, com essa insegurança, né, do meu pai ter o restaurante, tinha meses que não dava, a gente empatava porque diminuía o movimento, era férias, então às vezes tinha semana que estava boa, tinha semana que não estava boa, então era aquela pressão de viver uma vida sem certeza, né, dependendo aí de cada dia, né, como um microempreendedor. Então me solidarizo aí com várias pessoas que são microempreendedores, não é fácil, né. E meu pai, então, a partir disso, ele ficava nervoso, ele não sabia conviver com isso, então ele virava outra pessoa quando ele estava preocupado com ter dinheiro ou não ter dinheiro. Então eu vivia essa insegurança naquele tempo, apesar disso, ele conseguiu, quando ele tinha emprego, né, ele conseguiu também, entre ter emprego e ter um empreendimento, ele conseguiu me colocar na faculdade, ele queria muito que eu estudasse, né, que eu tivesse um estudo na vida, porque ele disse que isso ninguém me tirava, né, o estudo ninguém me tirava. E então eu consegui começar a faculdade com ele me custeando e me ajudando. Então tenho muito a agradecer de tudo que eu sou ao meu pai. Ele sempre me disse, esteja entre os melhores. Você não precisa ser o melhor, mas esteja entre os melhores, que isso vai te fazer diferente, né? E cara, isso me marca, até porque justamente hoje eu não tenho ele, né? Nem ele nem minha mãe. Então isso marcou muito a minha vida, meu início de vida, tudo que meu pai me ensinou. Mas eu vivi com essa insegurança e chegou um tempo que eu fui jogar futebol, era jogador de futebol, né? Estava em São Paulo. E a vida de jogador de futebol é bem difícil. Então eu estou trazendo esse capítulo aqui, o início de tudo, para você entender, né? Meus contatos com o concurso público. E eu vou parar no contato que eu tive em São Paulo, né, com o concurso público. Então, na verdade, eu tinha um sonho, né? Eu era goleiro e teve um olheiro que me viu jogando, e a partir desse olhar eu pude ser contratado pelo São Caetano, né? Então eu saí com 18 anos, eu saí aqui de Passo Fundo, estava em São Caetano lá treinando com grandes jogadores, com o Ademar, que foi artilheiro, com o goleiro Silvio Luiz também. Então saí do nada para um time assim que estava em ascensão, nos juniores de São Caetano. Então aquele sonho meu de ser alguém, de conseguir a transformação através do futebol, estava se tornando realidade, né? Pelo menos era o que eu pensava. Aí acabou que, por momentos da vida, eu acabei sendo emprestado, né, para o time do Clube Atlético Lençoense. Para quem é aí da região de Bauru, deve conhecer Lençóis Paulista, cidade onde que eu ganhei o maior troféu da minha vida, que foi a minha esposa, né? Conheci minha esposa, com quem eu sou casado há 21 anos com ela, tenho 2 filhas maravilhosas. Mas voltando então, eu fui emprestado e aí começou a dar um pouco errado a minha carreira de futebol. Eu não estava num momento bom na época, que era para eu subir para titular de São Caetano, para o time profissional. Eu não estava num momento muito bom da carreira, e a partir disso então eu comecei a patinar, né? E a vida de jogador, muita gente pensa que é muito fácil, né? E goleiro não é bem jogador, né? Porque o goleiro é o que mais sofre. É o primeiro a chegar no treino, então a gente chegava, às 9, a gente já entrava no gramado, era 8h40, 8h30, saía, era o último a sair, saía perto do meio-dia, exercício físico direto, pula, salta, passa por baixo de corda, cone. Então era um treinamento muito exaustivo, né, o tempo todo. Então eu convivia com a dor. Então durante segunda até quinta-feira era dor na perna, dor o tempo inteiro. E final de semana você conseguia melhorar para ir para o jogo. Então essa era a minha rotina de vida, né, de futebol. E com o salário, depois que, enquanto São Caetano era a equipe que era o proprietário do meu passe, dono do meu passe, eu recebi o salário em dia. Aí depois entrou a Lei Pelé, eu acabei recebendo o passe do São Caetano depois de 2 anos. E aí ficou por mim mesmo, né? Consegui times e tal. E aí acabou que ficou difícil, porque eu fui jogar em Lençóis Paulista, depois fui jogar em Assis, em outros times, e alguns times pagam, outros não, né? E você começa a não ter tanto reconhecimento, clube do interior, 2ª, 3ª divisão. Então não é tão fácil assim o futebol para a maioria dos profissionais de futebol, né? Então, mas quem alcança o sucesso acaba sendo recompensado. E a partir daí eu lembro muito claramente, né, cara, eu tava cansado, imagina, Lençóis Paulista, treinamento lá, calor de 38 graus, né, região da cana de açúcar, é muito quente lá, eu lembro, é muito quente. E, cara, eu treinava, tinha horas que eu dizia, o que eu tô fazendo aqui, não aguentava mais, cara, tipo assim, colocava a mão no joelho e ficava assim, caraca, que treino, assim, muito fera, assim, de te deixar morto. E daí eu disse, caraca,
não tá fácil nessa vida de goleiro, de querer buscar o sucesso, mas eu mantinha meu projeto. Aí eu lembro que quando eu ia na Caixa Federal, né, eu tinha conta no banco, ia lá para aplicar ou receber o salário, uma coisa assim, né, eu sempre tive cabeça, então todo o meu salário dos times que eu recebia, inclusive São Caetano, eu guardava, né, comprava roupa, não gastava com alimentação, porque o clube, eu morava na casa dos jogadores, então o clube me pagava o aluguel e me pagava a alimentação, então não tinha gasto com isso, eu guardava o valor. Foi o que eu guardei para quando eu casei, montar minha casa, tudo, né, os móveis, então basicamente eu sempre tive cabeça. Se eu tivesse num jogador de time grande, pode ter certeza que eu já era milionário, né, porque eu nunca fui de jogar dinheiro fora. E daí eu fui na Caixa Federal e quando eu cheguei lá, cara, eu olhava, cara, ar-condicionado, primeira coisa que me marcou, né, uma sensação de querer estar daquele lado, né? Eu ia na Caixa Federal, olhava todo mundo lá trabalhando, sentado, né? Sentado numa cadeira, eu começava a dizer, caramba, cara, olha que vida boa, né? Na minha cabeça era essa, olha que vida boa, os caras estão ali sentadinho no computador, digitando, trabalhando, né? O ar-condicionado aqui, olha só que gostoso aqui no ar-condicionado, enquanto eu tava lá sofrendo, né, com o sol na cabeça, escorrendo o suor, as pernas doendo, não aguentando mais, e o cara gritando, vai, pula, vamos, consegue, vai. O Jonas, né, um grande abraço pro meu treinador de goleiro, o Jonas, que inclusive foi treinador em Dubai, né, agora tá em final de carreira também, mas é um grande treinador de goleiro. E daí eu chego e eu começo a dizer, cara, que bom seria trabalhar aqui, né? E daí começou a me dar aquele estalo, mas como é que faço para trabalhar aqui? Daí que eu pensei, cara, isso aqui é concurso, né? Igual a minha mãe fazia, só que da prefeitura isso aqui não sei o que é isso aqui, mas ela é um banco federal, né? Então deve ser um concurso federal para você trabalhar na Caixa. E aquilo ali foi a primeira sensação que eu tive assim, cara, que bom seria se eu estivesse do lado de lá, se eu fosse alguém que estivesse trabalhando no banco, né? E ali então começa a girar a chave, porque eu sempre amei jogar futebol, mas eu tive algumas decepções no mundo do futebol e estava tão difícil, porque eu já tinha conhecido a minha esposa no Clube Atlético Lençoense, né, em Lençóis Paulistas, né, com a brincadeira da piada, conheci minha esposa em Lençóis, então eu já estava noivo dela e não estava vendo no futebol a possibilidade de eu me casar com ela, de ter uma família, de ter uma casa, de ter uma segurança. Então ali com aquele estalo da Caixa Federal eu comecei a pensar muito, assim, cara, não sei se essa vida é a vida pra mim que eu quero. Até porque, cara, assim, tipo, eu era goleiro, eu não tinha minha casa, eu morava na casa dos jogadores, então, cara, eu ficava o tempo inteiro com outras pessoas, então eu sou um cara muito caseiro, não gosto de festa, então às vezes o pessoal fazia festa lá com mulherada na casa, eu nunca gostei, então eu tinha que sair da casa, né, por todas essas considerações aí, quem sabe, quem vê a mídia ali falando então dos caras, os mega jogadores aí que fazem festa e tal, então imagina, eu numa casa, então tipo, com 20 pessoas, se 4, 5 quer fazer uma festa lá, já meio que tipo, não é pra casa, então eu já não estava mais no ambiente que eu gostava, então eu queria algo que fosse realmente que me deixasse feliz, e o futebol já não estava, a forma como eu vivia do futebol, ou seja, que eu não tinha a condição de ter uma casa, de ter um lugar para morar, então me fez com que aos poucos eu me desvinculasse do futebol. Eu ganhava na época 5 salários mínimos, então seria o equivalente hoje a quase 6 mil reais, né? Que era um bom salário, por isso até que eu fiz um pé de meia, né? Como eu falei, para quando eu casasse, mas eu tava meio que assim, sabe, não achando que era o meu propósito mesmo ser jogador de futebol, ser um goleiro, né? E a partir dali então foi o clique. A partir desse dia que eu fui ali em Lençóis Paulista, na Caixa Econômica Federal, fica na descida, quem é de Lençóis lembra, aquela descida lá embaixo fica a Caixa Econômica Federal. Eu treinava, daí eu tinha que descer no centro, né, depois subir, estava bem cansado sempre, né, porque o jogador é isso, você fica sempre bem cansado, você treina até as 11h30, você está cansado, você vai para casa, você dorme, né, eu ia dormir, chegava depois do almoço 1h30, dormia até as 2h30, 1 hora e pouco para recuperar, ia pro treino, saía do treino morto às 6 da tarde, assim é a vida de semana a semana, né, então basicamente é isso. E acabou que esse foi o start, né, do primeiro capítulo da minha vida, de como foi que eu decidi aí a começar a estudar para concurso público, né? Então o start foi esse, mas ainda vai um bom tempo ali desse dia de Lençóis Paulistas que eu pensei em poder trabalhar na Caixa Econômica Federal até realmente eu virar toda a minha história para concurso público. Daí eu vou contar para vocês um pouco mais, né? Porque eu ainda não estava assim tão decepcionado com o futebol, ainda tinha esperança em Lençóis de que poderia dar certo, que poderia ser goleiro ali, que poderia crescer, né? E basicamente essa era a minha esperança, mas no final
foi totalmente diferente do que aconteceu. Então, semana que vem tem outro capítulo aí da série, né, do Mr. M, e eu acho que é a série final. Eu só espero que não seja o final do canal, de coração, tá bom? Grande abraço e Deus no controle sempre.